vossa justiça salvai-me. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome. Guiai-me e conduzi-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, que a partir deste momento acompanhais a transmissão desta celebração a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rocha, refúgio, fortaleza, salvação, guia, tudo isto que cantávamos. Façamos deste nosso momento de celebração eucarística um momento para experimentar Deus nas nossas vidas como tal, como rocha, rochedo do refúgio, fortaleza da salvação, como guia que nos conduz. São duros os tempos que vivemos. Precisamos de viver Deus assim, Deus como tal, como o cantávamos agora. Para melhor podermos participar nesta celebração, reconheçamos que somos pecadores e invoquemos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. O homem conviveu com Eva, sua esposa, e ela deu à luz Caim. Então Eva disse: Obtive um homem graças ao Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão. Abel era pastor e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim ofereceu em sacrifício ao Senhor produtos da terra, e Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O Senhor olhou benignamente para Abel e para a sua oferenda, mas não quis olhar para Caim e para a sua oferenda. Caim ficou muito irritado e de rosto abatido. O Senhor disse a Caim: Por que estás irritado e de rosto abatido? Se procederes bem, não poderás ainda levantar a cabeça? Ele desejará atingir-te, mas tu poderás dominá-lo. Disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim lançou-se contra seu irmão Abel e matou-o. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. Agora ficas maldito pela terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ainda que a cultives, não mais te dará a sua fertilidade. Andarás errante e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: O meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Se hoje me desterrais daqui, terei de ocultar-me da vossa presença. Andarei errante e fugitivo sobre a terra, e o primeiro que me encontre me matará. O Senhor respondeu-lhe: Quem matar Caim será vingado 7 vezes. O Senhor colocou um sinal sobre Caim, para que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Adão conviveu ainda com a sua esposa e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus concedeu-me outro descendente em lugar de Abel, morto por Caim. Palavra do Senhor. Oferecer-vos, ai Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos, ai Senhor. Oferecer-vos, ai Senhor, sacrifício. Senhor, Deus soberano, e convocou a terra do Oriente ao Ocidente. Não é pelos sacrifícios que eu te repreendo, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Oferecer-vos, ai Senhor, sacrifício de louvor. Oferecer-vos, ai Senhor. Como falas tanto na minha lei e trazes na boca a minha aliança,
Tu que detestas os meus ensinamentos e desprezas as minhas palavras, oferecer-vos-ei, Senhor, um sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, Senhor. Sentas-te a falar contra o teu irmão e difamas os filhos da tua mãe. Fizeste isto e eu calei-me. Pensaste que eu era como tu, hei de acusar-te e lançar-te todo em rosto. Oferecer-vos-ei, Senhor, um sacrifício de louvor. Oferecer-vos-ei, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apareceram alguns fariseus e começaram a discutir com Jesus. Para o porem à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus suspirou do fundo da alma e respondeu-lhes: Por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, não se dará nenhum sinal a esta geração. Depois, deixou-os, voltou a subir para o barco e foi para a outra margem do lago.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos todos que, desse modo, através dos meios de comunicação, acompanhais esta celebração, a liturgia da palavra de hoje vem ao encontro da realidade que estamos a viver, porque põe o dedo numa ferida particularmente dolorosa desta civilização em que vimos embarcados e que agora se vê abalada pela experiência desta pandemia que mexe com os fundamentos do que somos, do que vimos sendo. Efetivamente, nós temos andado a ler ao longo destes dias as narrativas da criação do livro do Gênesis, que não nos dizem como as coisas foram. O Gênesis não é livro de história, é sobre o sentido da história. É sobre o sentido da história, sobre o significado da história. E estes personagens, que não foram personagens históricos, são, no entanto, personagens. A geração de Jesus pedia-lhe um sinal. Estes personagens do livro do Gênesis são personagens sinais que nos ajudam a interpretar a experiência histórica no seu correr ao longo dos milénios e dos séculos, dos anos, dos meses e dos dias, é caso para dizer, e também para os nossos dias. E hoje o livro do Gênesis apresenta-nos esse episódio que todos nós conhecemos, de Caim que mata Abel. Caim que mata Abel e que, na sua defesa diante de Deus, quando Deus o confronta, quando Deus lhe pergunta onde está teu irmão Abel, Caim responde-lhe com uma frase que é, por isso vos dizia, do significado civilizacional deste texto. A resposta de Caim a Deus é a resposta que é quase como que um refrão que conduz a história da humanidade. Porventura serei eu o guarda de meu irmão? É significativo que neste tempo que estamos a viver, o Papa Francisco, na carta encíclica que publicou, Fratelli Tutti, ao apresentar a parábola do bom samaritano, o texto que ao longo de todo o documento ele vai desenvolver, ao apresentar a carta imediatamente após, no número seguinte, o número 57 da Fratelli Tutti, diz: esta parábola do bom samaritano recolhe uma perspectiva de séculos. Pouco depois da narração da criação do mundo e do ser humano, a Bíblia propõe o desafio das relações entre nós. Caim elimina o seu irmão Abel e ressoa a pergunta de Deus: onde está Abel, teu irmão? A resposta é a mesma que damos nós muitas vezes: sou porventura guarda do meu irmão? Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo o tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar, como única resposta possível, a indiferença. E, ao invés, habilita-nos a criar uma cultura diferente que nos conduza a superar as inimizades e cuidar uns dos outros. Esta é a revolução que a pandemia nos vem possibilitar que façamos, tornando-nos conscientes de que somos todos irmãos porque todos estamos embarcados na mesma experiência histórica, de tal maneira traumática como é esta que vivemos, possibilita-nos redescobrir que somos todos irmãos, que somos todos responsáveis uns pelos outros. E se há algum desafio que a situação presente nos coloca, é este: o de assumirmos a responsabilidade uns pelos outros, o de cuidarmos uns dos outros.
E quando observamos tantas coisas que se vão passando à nossa volta, basta pensar nesse fenómeno das vacinas. E não estou a pensar apenas nos que em Portugal vão contornando as prioridades, preocupando-se mais consigo mesmos do que com aqueles que justamente beneficiariam de prioridade. Estou a pensar nos países pobres que não têm acesso às vacinas. Preocupámo-nos porque não somos vacinados ou porque os nossos não são vacinados. E em relação aos outros, aos que moram longe de nós, aos que habitam os continentes da pobreza, preocupámo-nos nós? É esta cultura da indiferença. Esta cultura da indiferença que possibilitou que entre nós, ao longo das décadas, fôssemos mais ou menos conscientemente, mais ou menos inconscientemente, deixando de criar lugar para os nossos mais velhos no nosso convívio, criando instituições para eles. É esta a cultura da indiferença. E é esta cultura da indiferença que nós temos que contrapor, porque agora estamos a tomar consciência. Esta é a nossa geração está a ser dado um sinal. Estamos a cair na conta. Estamos a tomar consciência. O que vamos fazer dela? Fátima, é em Fátima que estamos a celebrar, justifica-se que a nossa reflexão procure colher deste lugar, da mensagem deste lugar, algo que nos ajude também a viver. Fátima é isto. Fátima é uma confirmação da fraternidade universal. Quando no primeiro encontro que aqui aconteceu, na primavera de 1916, o anjo introduziu os pastorinhos numa oração em que pediam a Deus pelos que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Estava a ser escrita a página primeira da cultura da fraternidade universal que em Fátima se escreve. Aquelas 3 crianças estavam a ser constituídas na responsabilidade pela salvação dos outros, quem quer que fossem. Todos os que não creem, não adoram, não esperam e não amam. De todos são irmãos. De todos eram chamados a cuidar, rezando e mais tarde sacrificando-se. E é isto que nós somos. E é isto que somos chamados. E o sinal tremendo desta pandemia, ou os sinais suscitados por este acontecimento da natureza e da história, que é a pandemia, são um claro desafio. Ao ouvirmos o que o Papa nos diz na encíclica que nos dirigiu em plena pandemia, a apresentar-nos o mapa para caminharmos através da história, desde já e quando esta pandemia passar, deixando de pé a interpelação que nos dirige. Porventura sou eu o guarda do meu irmão? Sim. Sim, sim. É isso. Cada um é guarda do seu irmão. E não apenas do seu irmão de sangue, e não apenas do irmão da sua casa, ou do irmão da sua rua, do irmão da sua nação. Nós somos uma fraternidade universal à humanidade. Peçamos ao Senhor que, nestes tempos em que nos vemos empurrados, cada um para perscrutar a verdade de si mesmo e o sentido da sua história, peçamos ao Senhor que nos dê a capacidade de nos descobrirmos deste modo, radicalmente irmãos uns dos outros, e enquanto irmãos, guardas uns dos outros, isto é, cuidadores uns dos outros. Que assim seja.
Irmãos e irmãs, não é só a fé nos sinais de Jesus que converte e dá vida, mas a sua palavra poderosa e eficaz. Peçamos ao Pai que nos ajude a escutá-la, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todos os ministros e fiéis do povo cristão e por aqueles que se abrem ao anúncio da Boa Nova, para que recebam as riquezas de Deus Pai, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que são maus como Caim e pelos que são bons como Abel, para que desejem as bênçãos de Deus Filho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que guardam os seus rebanhos e pelos que lavram e semeiam os seus campos, para que o Espírito os ensine a dar graças, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos enfermos nos hospitais ou em suas casas, pelos presos, os anciãos e as pessoas sozinhas, para que se entreguem nas mãos de Deus e de Maria, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis desta comunidade e de todas as comunidades da nossa pátria, para que se alimentem da palavra e do pão vivo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos pela vida do vosso Filho a permanecer serenos nas nossas limitações. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor dos mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio da Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Davi, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O sol nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. O sol nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus e assim todos irmãos, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, pão da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Em verdade vos digo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar a Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim da tribulação que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Caríssimos, nestes dias em que estamos a viver a novena de preparação para a festa dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta, no próximo sábado, é bom podermos pensar neles deste modo, como pedagogos, como profetas, como mestres da fraternidade universal em que estamos constituídos, nós, a humanidade inteira criada por Deus. Nomeadamente a pequena Jacinta, com a sua freima absoluta, total, de alcançar a salvação de todos, que nenhum se perdesse. É um exemplo para nós nestes tempos, em que somos chamados a cuidar, a tomar consciência de que somos cuidadores uns dos outros. Eles cuidaram ao seu modo, deste modo tão para lá do tempo, no tempo e tão para lá do tempo. Cuidaram da vocação de cada um à eternidade. Peçamos para nós essa graça e com a bênção do Senhor, ficai bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.